Quais são as quatro coisas que os anjos fazem por aqueles que estão fazendo penitência por seu pecado, aqueles que procuram sair do pecado? São coisas importantíssimas, magníficas, que os anjos da guarda fazem por nós. É papel deles fazer. Quais são essas quatro coisas? Qual a importância delas para o nosso dia a dia? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E hoje nós continuamos a ver, né, o ministério dos anjos de acordo com a situação da pessoa. Nós vimos, né, um outro vídeo passado, o que os anjos fazem por aqueles que estão no pecado. Se lembra que eles fazem também quatro coisas. Mas os anjos também fazem quatro coisas por aqueles que estão tentando sair do pecado. E para explicar isso, eu estou utilizando exatamente o mesmo livro, que é aquele Catecismo dos Anjos. Infelizmente ainda não está traduzido para o português, mas é um livro excelente, escrito pelos monges beneditinos do Barru, na França. E eles explicam isso muito bem. Eu estou aqui também ao meu lado, antes que eu esqueça, para não deixar de mostrar. Isso aqui é o adesivo de São Miguel Arcanjo, Protegei Minha Família. É um adesivo que ficou realmente muito bem feito e ele traz aquela imagem de São Miguel do Mont Saint-Michel na França e justamente tem como objetivo nos lembrar sempre e atrair a presença e a ação dos anjos. Eu tenho explicado várias vezes o que atrai a presença e a ação de São Miguel dos anjos. E aqui nós temos um adesivo bento. Os nossos voluntários estão fazendo essa campanha. Você pode pedir gratuitamente, vou colocar aqui o número na tela, por este número, de 6 da tarde até as 10 da noite. Então, se você, por acaso, ainda não conseguir falar às 6, tente às 6. Mas se não conseguir, pode ir até 10 horas da noite, não tem problema. Graças a Deus, o apostolado vai crescendo e o número de pessoas pedindo vai aumentando e daqui a pouquinho vai terminar a primeira edição do adesivo. Então, nós damos preferência àqueles que ligarem, aqueles que telefonarem. E também eu repito a notícia de que todos os membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos terão seus nomes e intenções levadas para mais um santuário, dos mais importantes santuários de São Miguel no mundo. Nós falamos outro dia da espada de São Miguel, aqueles 6 santuários que formam uma linha lá da Irlanda até a Terra Santa. E esse santuário, que seu nome e suas intenções serão levadas no fim de março, agora deste mês, eu vou colocar aqui. Tá vendo aqui o mapa? Fica ali no norte da Itália, perto de Turim, a cidade de São João Bosco, e fica nesse lugar maravilhoso, a Sacra de San Michele. Nós falaremos mais ao longo deste mês da história e agora eu apenas repito que todos aqueles que já são membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, que é graças a vocês que esse apostolado vai adiante, vai crescendo, e todos aqueles que até o dia 27 de março tiverem tiverem participado, né, se tornado membros desse grupo seleto que vai aumentando dia a dia mais e tornando possível esse grande apostolado dos Santos Anjos no Brasil e que já vai se estendendo também, como eu já repeti, já se estendeu para a Itália e outros países estão pedindo para fazerem o mesmo apostolado. Vamos então para os 4 pontos. Diante dos penitentes, o ministério dos anjos é quádruplo, ou seja, tem 4 partes. Primeiro, os liberar do poder do demônio. Agora, o padre que faz esta parte do livro, ele não é simplesmente uma ideia que saiu da cabeça dele. Para cada uma ele cita passagens da Escritura. Por exemplo, aqui ele cita Tobias, o livro de Tobias, capítulo 8, versículo 3, o anjo Rafael pegou o demônio e o jogou no deserto. O demônio que estava tentando atormentar Tobias, o anjo Rafael o pega e leva para o deserto. Por quê? Porque Tobias queria ser justo. E esse querer ser justo atrai esse ministério do anjo da guarda. Eu repito então, liberar os penitentes, ou aqueles que querem ser justos, do poder do demônio. Essa é a primeira coisa. Quando nós tentamos ir para o caminho da virtude, recorremos aos anjos, a rainha dos anjos, a primeira coisa que eles fazem é tirar os demônios de junto de nós, na medida em que Deus queira, na medida em que seja bom para nós. Porque, lembre-se, às vezes é importante nós sermos tentados para aumentarmos na virtude.
Portanto, alguém vai dizer, não, mas eu estou fazendo penitência e sinto ainda que o demônio está pintando e bordando. Às vezes Deus permite para um bem maior. Mas se nós tentamos e recorremos aos anjos e à rainha dos anjos, o que eles fizerem só redundarão em maior glória para Deus, para os anjos e para nós mesmos. Primeiro, então, liberar do poder do demônio. Segundo, tirar o penitente da companhia dos homens depravados. Isso é de uma importância monumental. Monumental. Porque tem muita gente que, eu vou sair desse pecado, começa a rezar, mas continua frequentando a companhia daqueles que vão o levar para o mesmo pecado. E então nós acabamos trabalhando contra a própria ação dos anjos. Nós devemos recorrer a eles que nos deem força, que nos deem coragem de dizer não a certos convites de pessoas que vão nos levar para o mesmo pecado. E é pedir isso aos anjos porque eles têm esse ministério. Mas lembre-se, nós estamos no estado de prova e nós devemos decidir. Então a decisão última, o pedir aos anjos, vem de nós. Basta pedirmos. Pedirmos com insistência que eles nos darão essa graça porque faz parte do ministério deles. Junto a nós, eu repito então, tirar o penitente da companhia dos homens depravados. E ele cita aqui o livro do Gênesis, capítulo 19, em que os anjos pegam Ló, que estava hesitando, se lembra Ló, que estava ali em Sodoma e Gomorra, e ele não queria que a cidade dele fosse destruída, e ficou hesitando em sair e não sair. Então os anjos o pegaram pela mão e o levaram fora da cidade. Uma cidade depois veio enxofre, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra pelo pecado da sodomia, por isso o nome Sodoma, sodomia, o pecado de homossexualismo. Bom, terceiro, conduzir os penitentes ao sacerdote para que eles façam penitência de acordo com seu julgamento. E aí ele cita o Ato dos Apóstolos. Então eu repito, primeiro, libertar a pessoa do poder de um demônio específico que está ali tentando. Depois, tirar ele das más companhias. Terceiro, conduzir a um sacerdote para que ele se confesse e faça penitência. E quarto, dispor, ou seja, leva a um sacerdote, mas também dispor o penitente a se confessar bem. Ou seja, não é só levar ao sacerdote, mas dispor a pessoa para se confessar bem, para não deixar de confessar nenhum pecado mortal, para fazer uma penitência cheia de arrependimento. E esse é o ministério específico dos anjos junto a nós, quando nós tentamos sair de algum pecado. Ou até às vezes não é um pecado mortal, mas é um defeito que nós temos, e se nós temos essa boa intenção e recorremos aos anjos, eles vão nos tirando essas ocasiões, nos tirando as más companhias e nos indicando como confessar bem, nos dispondo a confessar bem. Esses são os 4 ministérios dos anjos junto aos penitentes, de acordo com esse sacerdote. Então, fica aqui, eu ponho novamente, vou colocar aqui na descrição o telefone, para aqueles que quiserem pedir seu adesivo, peçam já, porque daqui a pouquinho o adesivo está acabando. E essa é a campanha feita para os nossos voluntários. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.